Esse vídeo é uma continuação de um outro em que eu introduzo e mostro como é configurado esse sistema de quests dentro de uma cena de exemplo. Então para quem não viu, eu vou estar deixando um card aqui em cima. Nesse vídeo eu vou cobrir o sistema de quests em si, e não a implementação dele. Então não vão ser 3 vídeos como previsto, vão ser no mínimo uns 4. Se você já sabe, eu definitivamente não vou ficar repetindo isso todo vídeo, então bora. Bom, já que a gente vai analisar o sistema de quest, eu pensei na gente começar pela definição da quest. Vamos começar pelo que eu tinha dito no outro vídeo. Temos aqui uma propriedade definindo seu nome e uma propriedade definindo a descrição. Para quem não sabe, uma propriedade é basicamente como se fosse uma variável, só que a gente consegue controlar o que acontece quando a gente pega o valor dela utilizando o método get e quando a gente atribui um valor para ela utilizando o método set. A gente também consegue usar esses dois para poder definir o nível de acesso de cada um. Então, quando precisarem usar uma variável pública, é mais recomendável que vocês utilizem uma propriedade no lugar, já que você consegue limitar bastante o acesso dela, melhorando assim a segurança do seu código. Nesse caso aqui, minhas propriedades têm apenas o método get, ou seja, eu só consigo pegar o valor que está dentro dela, não consigo alterar esse valor. Claro que a gente ainda precisa passar um valor para ela, então a gente pode fazer isso utilizando, por exemplo, um sinal de igual, daí eu posso só vir aqui e passar o valor para ela. Ou então eu posso fazer igual eu estou fazendo aqui embaixo, pelo construtor. O que é o construtor de uma classe? Você já deve ter se deparado com alguma situação em que para você poder definir uma variável, você precisa utilizar a palavra new junto com o nome da classe e algum parâmetro ou nenhum. Quando você faz isso, você está chamando o construtor dessa classe. Ele vai basicamente configurar tudo direitinho para você e alocar um espaço para ela na memória. No caso das classes, se a gente não fizesse isso, ela ia ficar sempre com valor nulo, que é o valor padrão dela. Então aqui no construtor, a gente está definindo tudo que a gente precisa. Nome, descrição, objetivos e recompensas. Então, além desses dois aqui, a gente também tem uma lista com nossos objetivos, com nossos quest goals e uma com nossas recompensas, que a gente chama de quest rewards. E aqui embaixo a gente tem a quantidade de objetivos que ainda não foram completados. Você vê aqui no construtor que a gente põe o valor dele como sendo a quantidade de elementos dentro da nossa lista de quest goals, nossa lista de objetivos. Ou seja, é a quantidade total de objetivos que a gente tem. Esse valor diminui cada vez que um objetivo é completado, aqui dentro desse remove quest goal. Assim, quando ele for menor ou igual a 0, quer dizer que a quest foi completada. Então a gente pode vir e desabilitar ela. Se você prestar atenção aqui, a gente vai chamar o evento onQuestCompleted, que é definido aqui em cima. Mas o que é um evento? Pensa nele como sendo uma lista de diversos métodos. Ele é definido dentro de uma classe e pode ser chamado por ela. Quando ele é chamado, todos os métodos inscritos nele são chamados também. Isso é o que a gente chama de Observer, que é um padrão de projeto frequentemente utilizado e que já é implementado de forma nativa aqui dentro do C#. O evento não precisa saber o que acontece quando ele é chamado. Ele é um sujeito que está sendo vigiado por uma lista de observadores, que quando verem que ele foi chamado, vão lá e executam a sua própria ação. É importante que vocês entendam bem isso, já que a maioria dos comportamentos aqui são baseados em eventos. Outro exemplo de evento aqui dentro dessa mesma classe é esse onQuestGoalCompleted. Só que no caso ele não está sendo usado como sujeito aqui, a gente não está chamando ele de dentro dessa classe. A gente está definindo aqui um observador para ele. Ele está aqui presente tanto no método de habilitar quanto de desabilitar a quest. O que a gente está fazendo aqui é um loop dentro da nossa lista de objetivos. Então, para cada objetivo dentro dela, a gente vai lá e ativa ele, setando essa propriedade aqui QuestGoalEnabled como verdadeiro. E logo depois, ele vem aqui no método onQuestGoalCompleted e inscreve o método removeQuestGoal. Ou seja, quando esse evento onQuestGoalCompleted for chamado, esse removeQuestGoal vai ser executado, assim como qualquer outro método que esteja inscrito aqui dentro dele. No DisableQuest ele faz basicamente o contrário. Ele desativa todos os objetivos, setando a propriedade como falsa. Depois vem aqui e desinscreve esse método de dentro do evento, ou seja, ele não vai ser chamado mais quando esse evento for chamado.
e logo depois vem aqui e regenera esse objetivo. Depois eu vou dar uma olhada nisso com vocês. Então o funcionamento dessa classe é basicamente assim. Ele define os objetivos e as recompensas e então fica observando para ver quando os objetivos forem concluídos. Após todos eles serem concluídos, ele vem aqui e avisa que a quest foi concluída e depois desabilita ela. Se a gente for prestar mais atenção aqui, quando a gente chama o onQuestCompleted, a gente passa this como parâmetro. Ou seja, a gente está passando essa instância dessa classe como parâmetro. Então todos os que estiverem observando esse evento aqui vão ter acesso a tudo que tiver público aqui dentro dessa classe. Como por exemplo essas propriedades aqui em cima, esse próprio evento também, esses dois métodos e etc. Assim eles podem ser usados como o observador quiser. Para poder passar esse parâmetro eu estou definindo o evento como sendo action, que recebe o tipo quest. Se vocês quiserem um vídeo mais aprofundado sobre eventos e delegados, falem aí embaixo nos comentários que eu posso trazer para vocês. Vamos passar então para a definição do objetivo da quest, do quest goal. Ele segue uma lógica bem parecida com a quest. Pede uma quantidade que você tem que conseguir. Pode ser quantidade de inimigos mortos, quantidade de XP, quantidade de ouro, quantidade de itens. Seja o que for, a gente vai definir isso depois, derivando alguma classe dessa daqui. Se a gente for dar uma olhada, primeiro a gente consegue ver aqui que isso daqui é um monobehavior. E é por causa disso que a gente consegue configurar o objetivo lá pelo inspector, dentro de um GameObject. Outro detalhe é que essa classe está sendo marcada como abstrata. Isso significa que eu não consigo instanciar ela. Ou seja, eu não consigo criar uma nova usando um construtor. Ou no caso dos monobehaviors, eu não consigo colocar ela diretamente num GameObject. Para fazer isso então, a gente tem que usar essa classe como base para outras. Como por exemplo, aqui eu mostrei para vocês que o enemy quest está sendo derivado da quest goal. Então a collect item quest está sendo derivada dela também. Desse jeito a classe vai herdar todos os componentes que tiverem aqui dentro. E aí sim, ela pode ser instanciada. Então voltando aqui embaixo a gente tem sua descrição e sua quantidade restante. No caso, essa goal quantity é a quantidade total, ou seja, que não vai mudar. E a remaining quantity é a quantidade que vai ser alterada. No início, o valor dela vai ser a quantidade total. Você vê que aqui dentro do awake eu seto ela como sendo a goal quantity, que é a quantidade total. E conforme o objetivo vai sendo completado, ela vai diminuindo. Isso é feito aqui embaixo dentro do método subtractRemaining, que verifica se o objetivo está ativado. E é para isso que serve isso que a gente fez aqui no Disable Quest e no Enable Quest. Então, se ele estiver ativado, ele vem aqui e diminui do valor que a gente passa como parâmetro. E chama esse evento aqui onQuestGoalProgress. Esse evento é chamado toda vez que o valor muda, justamente para a gente poder atualizar a nossa UI em tempo real. Logo após isso, ele checa aqui se a quantidade restante é menor ou igual a zero. Então, se ele for menor ou igual a zero, quer dizer que a gente completou o nosso objetivo. Então, ele vai aqui e chama o Complete Quest Goal. Então, quer dizer que ele pode vir aqui e desabilitar esse objetivo. E depois vem aqui e chama o evento onQuestGoalCompleted, que a gente viu aqui na nossa quest. Que quando ele é chamado, ele também vem e chama o método RemoveQuestGoal, que executa tudo isso daqui que a gente viu. Outro detalhe que eu quero ressaltar é isso daqui que eu estou fazendo aqui em cima. Se vocês viram o último vídeo, vocês sabem que eu estou definindo a quantidade e a descrição pelo inspector, lá dentro do GameObject. Isso é possível porque a gente está usando esse atributo SerializeField, que basicamente diz que essa variável aqui pode ser acessada dentro do inspector. Ou seja, você não precisa vir aqui e passar a variável como pública para poder acessar lá. Isso daí é até uma má prática, já que qualquer outra classe vai poder acessar essa variável. Então é melhor a gente sempre deixar com o menor nível de acesso possível. Já que essa variável aqui vai ser acessada por outras classes que derivarem esse quest goal, então eu estou deixando elas aqui como protected. Mas eu ainda estou querendo acessar essas variáveis dentro de um outro script. Então para isso eu uso uma propriedade pública. Eu passando a variável para essa propriedade utilizando a expressão lambda, quer dizer que eu consigo ler o que está dentro dessa propriedade, só que eu não consigo alterar o valor dela. É como se fosse uma variável só com o método get. Seria literalmente a mesma coisa de eu escrever isso daqui. Só que eu posso só vir aqui e encurtar e definir ele assim. Então, relembrando, eu não consigo atribuir nenhum valor para essa propriedade. Eu só consigo ler o que está dentro dela. Então, se eu quiser usar ela em algum outro script, eu vou conseguir ler o valor dela, só que eu não vou poder mudar o valor. E aqui em cima a gente está definindo os eventos que a gente está utilizando.
Você nota aqui que esse onQuestGoProgress está sendo marcado como estático. Isso significa que esse evento é um só. No onQuestGoCompleted, cada uma das instâncias, não dessa classe porque ela é abstrata, de alguma das classes que derivam dela, cada uma delas tem o seu próprio onQuestGoCompleted. Já o onQuestGoProgress não, ele é um só que todas elas utilizam. É um evento comum que cada uma delas pode vir aqui e chamar. Isso vai facilitar na hora da gente fazer a integração desse sistema com a UI. Mas como eu disse, isso vai ficar para um outro vídeo. De resto, a gente tem esse RegenerateGo, que eu mostrei para vocês, que basicamente seta a quantidade restante como a quantidade total, a GoQuantity. Vocês podem lembrar aqui que eu chamei esse método logo após de desinscrever esse método desse evento. Eu chamei aqui basicamente para caso a gente desabilite a nossa quest, o progresso dela não vai ficar aqui. Já que ela está desabilitada, eu não quero que o progresso dela continue lá. Eu quero regenerar ela e voltar pro progresso inicial, sem a gente não ter completado nada ainda. Então vamos passar aqui para Quest Reward, que é o que está faltando. Esse é o mais simples até agora. A gente tem um nome, uma quantidade. Você vê aqui que eu estou fazendo a mesma coisa que aquele outro. Eu estou definindo a quantidade do inspector e passando ela para essa propriedade pública. E um método abstrato chamado getReward. Por eu ter definido ele como abstrato, eu não preciso definir o que ele faz. Mas nas classes que forem derivar dessa daqui eu preciso. Aqui na GoldReward, por exemplo, eu venho aqui e defino o getReward. Eu basicamente venho e adiciono Gold baseado na nossa quantidade. Tanto que se eu vim aqui apagar isso, ele vai me dar um erro porque eu não estou implementando esse método. Então, como a recompensa pode ser literalmente qualquer coisa, a gente só chama esse método quando a quest for completada, que aí sim as recompensas vão ser dadas para nós. Esse método é chamado aqui dentro da Player Quests, que eu vou entrar mais em detalhes depois. Eu vou ficar por aqui. O sistema todo é basicamente estruturado dentro desses 3 princípios, então todo o resto vai ser baseado nisso daqui. No próximo vídeo eu vou cobrir os códigos onde a quest é implementada. Então já deixa o seu like aí, se inscreve, porque eu vi aqui que a maioria do povo que vê meus vídeos não é inscrito. Então, por favor, aí se inscreve, compartilhe aí com quem você conhece, que também é desenvolvedor para Unity, e comenta aí embaixo qualquer dúvida ou sugestão que você tiver. Boa noite.